dia, galerinha. Olha aqui eu de novo. Mais uma aula da Tia Nete. E aí, tudo bem? Estão gostando das outras aulas? Legal, a Tia Nete está vendo que vocês estão postando e a Tia Nete está gostando muito do que está vendo. Significa que a Tia Nete está dando uma boa aula, né? Então agora, mais uma aula da Tia Nete. Hoje vai ser uma aula muito, mas muito linda. A Tia Nete preparou com todo o coração dela, com toda a criatividade que a Tia Nete tem, que vocês sabem disso. A Tia Nete gosta de preparar a aula bem preparada para que vocês, e o mais simples possível. A Tia Nete não quer dificultar nada. A Tia Nete quer facilitar a vida de vocês e o aprendizado de vocês. Não adianta eu colocar coisas difíceis se vocês não vão assimilar. Tia Nete quer que vocês aprendam também se divertindo, tá? Mas com muita responsabilidade, que eu sei que vocês têm, porque vocês são muito inteligentes. Tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para a mamãe, bom dia para o papai, bom dia para toda a família, ok? Tá bom? Mais uma aulinha. E dessa vez é uma aula de ensino religioso. Vocês prestaram atenção no cenário, né? A Tia Nete preparou o cenário, preparou os personagens, porque não adianta a Tia Nete só pegar e ler a história. A Tia Nete tem que contar a história, mas tem que fazer com que vocês possam ver. Isso se chama aula lúdica. Que assim é melhor dessa forma, porque o aprendizado é mais vantajoso, né? E legal, é mais gostoso de assistir. E lendo a Bíblia, nem todo mundo vai entender, porque a Tia Nete tem que jogar a linguagem dela para que vocês possam entender com mais facilidade. Tudo bem? Hoje, a nossa aula de ensino religioso, olha aqui, a Arca de Noé. Ó, de novo. A Arca de Noé. Olha aqui o Noé. Tia, eu acho que eu já escutei essa história. Eu acho que eu já sei mais ou menos essa historinha. Que legal, porque aí nós vamos nos divertir bem melhor. Vocês de casa e a Tia Nete daqui. Tá bom? Agora a Tia Nete vai sentar para poder contar essa história. Essa história, ela começou depois da desobediência de Caim e Abel. Lembra da historinha da criação do mundo? Que Deus criou tudo e aí Deus criou o homem e a mulher. E aí a Eva desobedeceu, a cobra fez assim as coisinhas na cabeça dela, colocou muitas coisas e ela foi aonde desobedeceu a Deus e foi pro lado do inimigo, que ali na historinha também estava representado pela cobra, né? E aí aconteceu e eles foram expulsos da onde? Do Jardim do Éden. E depois que tudo aconteceu, gente, essa desobediência, surgiram muitas coisas ruins. Os homens ficaram maus, né? Ó, os homens ficaram maus. Brigaram, eles roubavam, eles matavam, né? E não era nada bom. Nada era bom naquela época, porque os homens desobedeceram geral mesmo naquela época. Não tinha obediência mais de nada. E não tinha mais Deus que desse jeito, porque eles não acreditavam em Deus. Tá, mas só que sempre tem alguém que é do bem, né? Sempre tem alguém que é do bem. Quem era do bem? Noé. Olha aqui o Noé. Ele já era um senhor de idade e tinha sua esposa e ele tinha filhos e noras. Como Noé era tão obediente a Deus, Deus fez um acordo com ele. Deus disse para Noé que ele estava tão desgostoso da humanidade que ele ia acabar com tudo.
ele ia acabar o homem, do mundo, ele ia acabar tudo que estava na terra, porque ele estava muito, muito triste com toda a humanidade. Mas Noé obedecia ao Senhor Deus. Ele era obediente, tudo que Deus pedia, Noé fazia. Noé criou seus filhos dentro da lei de Deus. Família de Noé. Então, Deus pediu para Noé assim: Noé, eu vou acabar com tudo e eu vou mandar um grande dilúvio. O que é dilúvio? Grande quantidade de água. Grande quantidade de água, né? Essa é a família de Noé. Noé, a esposa, os filhos e as noras. O que aconteceu? Deus disse para Noé: Noé, você vai construir um barco bem grande. Um barco bem grande. E quando você aprontar esse barco, você vai pegar cada bichinho de dupla, o macho e a fêmea, e colocar no barco. Noé não disse, mas Deus, que coisa mais difícil. Noé não disse isso, sabe por quê? Porque Noé era obediente ao Senhor Deus. Ele não fez perguntas. Senhor, como é que eu vou construir um barco desse tamanho? Não pode, como é que vai? Não, ele não disse isso. Ele disse, sim, Senhor Deus. E começou a construir. E aí era tanto rec, 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 tum, tum, tum. Rec, 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 tum, tum, tum. Muito rec, rec, muito tum, tum, tum. Né? A Tia Nete vai afastar agora para cá. Naquela época também, a natureza era linda, linda, tão linda. E flores por todos os lados. E aí, Noé começou a construir a arca. Rec, 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 tum, tum, tum. Rec, 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 tum, tum, tum. Rec, 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 tum, tum, tum. Aí, a arca ficou pronta. E o povo que estava lá fora continuava a brigar. E continuava, sabe o quê? Fazer pouco caso de Noé, dizendo que ele tinha ficado louco. Como? Como que alguém vai construir uma arca desse tamanho, tipo uma casa, e dizer que Deus ia mandar um dilúvio para acabar com toda a humanidade? Ninguém acreditava nisso naquela época. Ninguém. E se acontecesse isso aqui também, ninguém ia acreditar, né? Pois é. Mas Noé não. Como eu disse, repito com a Tia Nete, ele era obediente. E aí, tanto rec-rec como tum-tum-tum para todo lado, rec-rec-rec, tum-tum-tum, a arca ficou pronta. E aí, Noé e sua família foi para a arca. Para a arca. E nesse período, também, ele começou a chamar e a buscar os animaizinhos de 2 em 2, né? E começa a musiquinha. E o elefante com sua tromba, sua tromba, sua tromba. E o elefante com sua tromba, indo para a arca. Mais um, indo para a arca.
zebrinha indo para a arca. O tigre indo para a arca. A girafa indo para a arca também. O coelhinho indo para a arca. Outro tigre indo para a arca. Todos os animaizinhos foram para a arca. Porque assim estava escrito. Todos os animaizinhos subiram na arca. Aí, Deus mandou, quando todos os animaizinhos entraram na arca, todos os animaizinhos entraram na arca. E aí, Deus mandou grande dilúvio. Muita água, muita água, muita água. Chovia dia e noite, e a arca indo embora, porque muita água. Foram 40 dias e 40 noites de muita água. E Noé e sua família, e todos os animaizinhos de todas as espécies, indo de 2 em 2, estavam na arca. E era muita chuva, e a arquinha ia para um lado e ia para o outro. A arquinha ia para um lado e ia para o outro. Até que a água foi cessando. A água foi baixando. A aguinha foi baixando. Mas ninguém podia sair da arca ainda e ninguém abria as portas. E a água foi cessando bem devagar. Bem devagar. Aí, Noé soltou uma ave. Soltou uma ave para ver se já tinha terra. Mas a ave não voltou. Aí, Noé mandou soltar mais uma ave. Tirou da arca e soltou. E aí, a ave, o pássaro, voltou com um raminho verde. Significava que já tinha terra. Então, como não podia abrir ainda, e a terra foi cessando, a água foi cessando e baixou completamente. E aí, quando Noé percebeu, a arca estava em cima de um monte mais alto que tinha. Foi lá que a arca ficou, foi lá que ela ancorou, foi lá que ela, tipo assim, era um monte mais alto e como se ela tivesse encalhado, é a nossa linguagem. Lá que a arca encalhou, no monte mais alto que tinha, mas embaixo ainda tinha água, só que tinha água bem pouquinho, tá? E aí, o que aconteceu? E finalmente, a arca e a família de Noé estavam em terra. E toda a família de Noé
se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo o que ele propôs e tudo o que aconteceu de bom. Então, deu para entender a historinha? Deu para entender? Noé era desobediente a Deus? Claro que não, não era obediente, né? Deus só fez aquilo porque Deus estava muito triste e chateado com seus filhos. Isso que acontece com a gente. Às vezes nós desobedecemos a Deus por coisas simples. Criança também desobedece quando responde para a mamãe, quando bate o pé para a mamãe, quando a mamãe pede alguma coisa e ele diz, daqui a pouco, agora não. Ou quando a mamãe diz assim, hoje você não vai mexer no celular. E ele bate o pé, e ele chora, e ele grita. Não, isso também é desobediência. Deus fica triste. Não pode, tá bom? Então, vamos ser como Noé, vamos obedecer, porque Deus vai ficar feliz com a gente. E tem uma historinha que diz assim, que toda vez quando chove muito, que alaga muita coisa, sempre aparece um arco-íris no final. Isso significa que Deus está com a gente. Mesmo no fim de tudo, está ali Deus presente. Que Deus está com a gente todo esse tempo. E que aconteça o que acontecer, Deus está conosco. É igual esse vírus que está acontecendo. Está acontecendo muitas coisas tristes. Mas lá no fundo, Deus está com a gente. E dizendo para nós que tudo vai dar certo. Agora vamos fazer a nossa oração de agradecimento por mais essa nossa aulinha. Coloque sua mão, tá bom? E não esqueça que depois da oração eu vou dizer onde é que está a atividade, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa aulinha, por mais essa história maravilhosa. Que nós possamos ser um pouco de Noé, que nós possamos ter um pouco de Noé. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe minha cidade, meu país e todo mundo. Querido Deus, eu também te peço que nós tenhamos um final de semana maravilhoso, sem violência, sejamos obedientes e que tudo vai dar certo. Orar todos os dias para que tudo isso acabe logo. E nós voltamos logo para a escola, tudo bem? Amém. A atividade de hoje, ela está na apostila de ensino religioso, na historinha da Arca de Noé. Então, quando você for abrir a sua apostila, só fazendo uma colocação, gente, nem todas as crianças da turma da Tia Nete têm essa apostila, tá bom? Mas não se preocupe, quando nós voltarmos, vocês vão ter essa apostila. Mas quem tem a apostila as duas atividades da Arca de Noé. Você vai pintar, tá bom? E o que tiver lá, você vai fazer. Mas são só duas atividades que tem sobre a Arca, sobre o conteúdo da Arca de Noé de ensino religioso. Você não esqueça de pedir para a mamãe colocar a data e escrever seu nome, tá bom? Vou fazer isso, tá? Para aqueles que não têm apostila, você vai assistir de novo a historinha da Arca de Noé, tá? E postar dizendo que você assistiu de novo o vídeo da Arca de Noé, tá? Não é a aula da Tia Nete, é você pedir para a mamãe colocar o vídeo que vai ser em desenho animado, que é para você assistir de novo, já que você não tem apostila. E a Tia Nete não vai pedir para você desenhar, tá bom? E nem construir arca, nada disso. O seu dever, para aqueles que não têm a apostila, vai assistir o vídeo do desenho animado da Arca de Noé, tá bom? E aí você passa para a Tia Nete. Tudo bem? Um ótimo final de semana. Que vocês fiquem bem, tá bom? Lavem as mãos, não fiquem fora, não andem na rua e fiquem bem, tudo bem? Amém?
Tchau!